Mas eu quero começar pelo começo. Então a gente já viu aqui que ambas as convidadas respeitaram a lei do trabalho infantil. Ótimo, gostei disso. Gostei disso, belo e moral. Eu queria que vocês contassem com um pouco mais de detalhe, assim, essa caminhada de vocês, desde começar a maquiar muito novinha, ou querer fazer alguma coisa ser independente também, na fase de criança, para chegar até a ideia de criar uma marca de maquiagem e de roupa, sendo que no marketing digital a gente sabe que tem muita possibilidade de fazer um produto online, por exemplo, e vocês têm público para isso. Por que a decisão, como foi essa trajetória de criar uma marca? No meu caso, eu tive depressão com 20 anos. E eu trabalhei em várias empresas. Trabalhei como estagiária na Caixa Econômica também. Depois fui para a Unimed. Depois fiz uma prova no Bradesco. Passei, acabou que deu errado ali. Fui para a loja dos meus pais. Fiz administração de empresas para trabalhar na loja dos meus pais. Mas eu nunca gostei, não sei administrar nem meu dinheiro. Meu marido que administra o Bruno tudo. Já, A gente tem serviços aqui para isso. A gente consegue conversa. oferecer uma Ele solução, ajuda, né? Gente, o André, o meu marido, é meu equilíbrio. Total. Eu gosto de vender, eu gosto de empreender. Ele gosta lá das planilhas e organização, enfim. E aí eu tive uma depressão. Eu estava trabalhando na loja dos meus pais. E foi bem pesado. Foram 2 anos, assim, no buraco, sabe? Eu não me maquiava, não me arrumava. E no tratamento com o psiquiatra, ele começou a me falar, Fê, você precisa sair disso. E uma das formas é atividade física, mudar a alimentação. E faça o que você mais ama, que é maquiar. E junto a isso, você precisa falar frases de empoderamento. E eu, muito disciplinada, todos os dias me maquiando, já me sentia melhor ali, e eu começava a falar, você é linda, você é forte. E automaticamente a gente já vai, né? E aí, meu sonho sempre foi, depois de passar disso tudo, trazer o que eu aprendi com esse momento para as pessoas, assim, porque as mulheres têm muita baixa autoestima, né? E minha vida mudou completamente. Então, eu falei, não, eu vou lançar minha linha de make e para conseguir, tipo, ajudar as mulheres a se sentirem mais empoderadas, mais autoconfiantes. E foi aí que eu lancei a linha de maquiagem em plena pandemia. Sempre foi meu sonho. Foi durante a pandemia? Foi. E aí, Já tinha começado ou foi tipo logo antes? há 1 ano e meio atrás, nós já estávamos ali preparando a marca. E eu vi que estava um caos, a pandemia, as mulheres estavam assim, no chão, né? Eu falei, gente, agora é a hora. Inclusive, o nome dos meus produtos são frases de empoderamento. Você é importante, você é poderosa, você é essencial. Porque eu queria muito que elas fizessem, essas mulheres, como eu fazia, sabe? O que me curou realmente, uma das coisas foi a maquiagem. E aí lançamos em plena pandemia, graças a Deus foi um sucesso, porque tem história. Ninguém quer comprar produto hoje em dia, eles compram história, né? Eles compram empoderamento, enfim. Você já tinha público no Instagram quando fez isso? Sim, eu tinha 600 mil seguidores. 600 mil? Você já era influenciadora, então? Sim, sim. De maquiagem, já mostrava? Eu já comecei a maquiar com 14, maquiei até os 28, mais ou menos. E eu comecei já a divulgar o meu trabalho, postar antes e depois, já deu boom. Comecei a ensinar no YouTube, né, a maquiagem, então meu público começou aí. Aí eu me casei, eu moro no interior de Minas, morava para de Minas, eu nasci lá, depois eu fui para Nova Serrana. Então, e foi isso, assim, eu comecei a divulgar meu trabalho. Na verdade, na pandemia, eu tinha 200 mil seguidores. E aí surgiu o challenge, vocês lembram? Que é aqueles videozinhos que você gasta, tipo, 15 horas pra fazer. Eu adoro quando o povo... em 10 segundos. Com as roupas, o povo fala, faz aquele de se preparar, né? Mostrar as roupas. Eu falei, gente, isso daí demora um dia inteiro pra eu fazer. Gente, porque, primeiro, não tem trabalhoso. muito jeito. Mas como aparece em 15 segundos, as pessoas acham que Você fez em 15 rapidinho, né? segundos. E pra você de maquiar, imagino que deve ser ainda mais demorado. Porque, Gente, tipo, eu não sei se vocês estão se tocando do que ela tá falando, mas é aquele negócio que, primeiro, ela aparece, aí passa, tipo, com a cara limpa. Aí ela passa a mão na frente, pra quem tá ouvindo. Aí aparece só a base. Aí passa a mão na frente, aparece os cílios. Aí passa a mão na frente, aquela sombra toda trabalhada, que demorou 5 anos pra esfumar. Isso é quando não faço, tipo, 6 maquiagens no mesmo vídeo em 15 segundos, né? Gente Foi muito louco. do céu. E aí, na pandemia, o que eu fiz? Eu fazia
lançou isso, né? Tipo, challenge. E eu dava muito trabalho, eu fui um pouco resistente, confesso, mas meu marido, Fernanda, faz, porque é um negócio. Porque o primeiro vídeo que eu fiz, todo cagado, gente. Estourou. Eu ganhei 20 mil seguidores. Eu falei, gente, Com pera. um vídeo? Um vídeo. Nossa. E aí, só que dava trabalho demais. Não era Reels ainda, né? Não, era tipo... Era aqueles videozinhos Era um menores. vídeo de um minuto, normal, né? de É, até um exatamente. minuto. Até a tela era menor. É. E aí eu fui fazendo um por dia. E aí eu fui de 200 mil em, eu acho que 8 meses, já fui para 800 mil seguidores. E aí, nesse meio tempo, eu já lancei a marca e, graças a Deus, foi um sucesso, gente. Que massa. Tá tendo crescimento exponencial. É muito legal, porque a gente está falando aqui de números e tal, de seguidores, e as pessoas sempre pensam assim, mas elas só querem seguidores. Não. E não é sobre o seguidor em si, é sobre você ter mais alcance e espalhar ou a sua marca ou a sua mensagem Com a partir certeza. daquilo, né? E é muito legal que a gente consiga fazer essas coisas de forma E dentro até de casa, porque né? seguidor em si, tipo, não Não vem. dá dinheiro, não. gente. O negócio é a história, Eu é o gosto dia a de falar dia, isso também. né? Uhum. Porque tem gente que tem 1 milhão, 2, 3, 4 e às vezes não consegue manter porque não tem conexão, né? As pessoas hoje, elas precisam da conexão, sabe? São muito carentes, assim. Todo mundo tá, né? Porque o mundo tá muito assim, ó. E aí eles querem essa história, assim. Mas os seus Reels são muito bons. Eu te conheci através de um Reels. Mesmo? Apareceu no Explorar, aí eu vi. E era um desses que faz assim, aparece uma coisa. E você já tinha uns 800 e poucos mil seguidores. E eu vi, tava na sua bio, CEO, né? Da Petriz. E eu falei, nossa, essa mulher aqui é boa. Ela tá fazendo um trabalho bom. Aí eu começo a seguir. Fiz a mesma coisa que você, Isabela. Comecei a te seguir. Vi um pouco do conteúdo no feed. Aí eu boto alguém da empresa pra seguir também. Seguir fisicamente. Vocês foram seguidas, assim, durante os 6 meses. A gente quer conhecer a pessoa, né? Tudo. Mas foi isso. Eu peço pra alguém acompanhar e a pessoa vai dando ok. Fala, não, essa pessoa é bacana, tem um conteúdo bom, tem uma vibe parecida com a de vocês. Porque eu não quero dar voz pra uma pessoa que eu acho que vai tornar o mundo um lugar pior, no final das contas. A pessoa fala, por que você não chama fulano? Porque eu não gosto dele. Vou chamar o cara que eu não acho que é legal pra estar aqui. Mas o seu trabalho, então, como maquiadora, te levou naturalmente a fazer uma marca de maquiagem. Sim. Já contigo, Isabela, foi Foi diferente. o contrário, Foi. né? Primeiro que o contexto do início da minha marca, ele veio antes de eu me tornar uma figura pública. Então, é um caminho inverso. Eu não era influenciadora que criou uma marca. Eu me tornei influenciadora por tabela, porque eu era Olha que empresária. legal. Então, o que aconteceu? Com 11, 12 anos, eu sou de Brasília e me mudei para São Paulo. Quando eu me mudei, eu tive esse choque de realidade. Em Brasília, eu era tipo a Tainá, eu juro. Eu era aquela pessoa que subia em árvore, eu não tinha nada de moda. Eu era um menino moda. Exagera. Eu juro, eu era a que comia manga, eu parecia uma selvagem. Eu era uma selvagem quando eu morava em Brasília. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu vi as garotas todas, tipo, preocupadinhas. Meus pais sempre quiseram investir em educação para mim, então colocava em colégio forte, tudo. E aí entrei nessa escola em São Paulo e as meninas todas preocupadas e tal, e que carro você sai, e que roupa você tá vestindo, e eu com 11 anos, né? E eu lá assim, buga, sem saber o que tava acontecendo ali muito bem. E São Paulo é uma outra cabeça real. Outra realidade. E tudo que eu queria ali naquele momento era pertencer. Então eu falo muito isso, né? Até o meu sotaque de Brasília... Vocês conhecem muita gente de Brasília? Eu conheço. Na verdade, Algumas, no né? Exército, fui militar durante 11 anos. Brasília é um dos locais que o pessoal gosta muito de ir. Principalmente quando o cara tá ficando mais velho na carreira, porque tem uma lenda, que não é bem uma lenda, é bem estatístico. Só sai general quem tá em Brasília num certo intervalo, porque conhece as pessoas, vira um negócio meio político. Mas é uma cidade com muita infraestrutura, então eu tenho amigos que moram lá, mas não são de lá, a grande maioria. É difícil ter alguém que nasceu em Brasília, né? Eu nasci, mas é porque meus pais vieram do Rio, então vem e fica lá. Enfim, e lá o sotaque é muito puxado, né? Então tem o R, eu tenho até hoje o R puxado, né? Porta. Aí é, porra, véi, que massa. E eu cheguei, porra, véi, que massa, toda molequinha. E as meninas, meu Deus, eu quero pertencer a algum grupo, eu não quero ser, né? E aí, nessa de pertencimento, inclusive, eu comecei a mudar o sotaque. Meu pai ficava bravo comigo. Meu pai e minha mãe são cariocas. Você então tinha ele ficava... quantos anos isso? Eu tinha uns 11, 10, ela falou. 11 anos. Eu também perdi o sotaque quando mudei, mas acho que é natural pra criança perder, né? Mas eu forcei perder. Você forçou? Tipo, eu queria. Só que aí depois o R voltou naturalmente. Até hoje eu tenho, assim, o R puxado, mas eu ainda puxo um pouco. Então, essa coisa de pertencer, ela me fez começar a ter interesse pela moda como uma forma de pertencimento a um grupo. Então, a moda não era uma forma de mostrar quem eu era de pertencer a um grupo que eu queria pertencer. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia é muito mais de me expressar do que de pertencer. E aí, enfim,
E aí, nesse contexto ali, eu tinha ali um pai que era um pai que sempre conversou muito da vida comigo. Então, eu sempre gostei muito sobre, por exemplo, filosofia, que é uma paixão da minha vida. Eu comecei a gostar e estudar com 14 anos. Eu sempre gostei, sempre fui meio peixinho fora d'água. Começou a humilhação, gente. Começou a humilhação, Não é que eu estudava, não é que eu estudava. Por isso eu queria beijar tipo, na boca. estudava e Complicado, né? anotava. Mas eu gostava de ler, eu gostava desse tipo de coisa. Malu, você é o Luan. Eu não falei? Eu falei, ela é você. É muito parecido, tá? Ele, inclusive, você é o quê? 6 de abril? 6 de abril. Ele é 16 de abril. Ah, Ariano igual. meu É muito Caramba, parecido. Isabela, eu sei a sua É que dor. faz. Eu sei, eu sou exato. Você é o quê? Eu sou 2 de agosto, leonino. Ah, Semana que vem. eu sou Sagitário. Não, é difícil. Começamos aqui Eu de também novo sou os ariana. sócios... Nossa. Ariana? Gente, os arianos... Cara, não sabe, tá correndo perigo aqui, viu, gente? Só pra vocês saberem, tem 3, porque 2 até vai. 3 é gangue já. 3 é gangue. Mas aí, nesse contexto, meu pai conversava muito comigo. E eu sempre, né, fui essa garota madura. Mas eu não fazia ideia do que era ter um negócio, não fazia ideia de que... Eu sempre gostei de vender, porque eu via meu pai vendendo, eu acho. Né? Ele era essa coisa do vendedor. Então, eu era aquela que pegava a pulseirinha, meu primeiro business, né? Mas, coitada, não era business. Não entendia de nada. Até meu primeiro negócio, que é o que eu tenho até hoje, a marca, né? Eu não sabia nada de nada. Tipo, MVP, eu fiz um MVP. Não sabia o que era MVP, mas eu fiz. Porque eu não tinha dinheiro, então eu fiz Eu não lá sei um o que é produtinho. um MVP. É. Por favor, Você me sabe. explica. É que você sabe em português. É É o- o mínimo produto viável. Ah, tá. É. Não complica também, né, Isabela? Você tá Mas é já que me é a humilhando sigla, assim, né? de cara. Mas é que é a sigla. Mas esse MVP é tipo isso. Eu fui fazer por quê? Porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que fazer com o dinheirinho que eu tinha ali. E com esse dinheirinho eu tinha que ver se as pessoas iam gostar ou não gostaram, aí eu fiz mais. Então é basicamente isso, só que com uma forma mais técnica. É bom explicar complicada. pro pessoal também. Então eu não sabia o que era nada disso. E CAC, essa sigla que a gente vai vendo depois, não sabia o que era nada. Mas eu sabia que existia no mundo da moda um gap ali, né? Uma faixa de idade que não tinha roupa. Eu sabia que de 11 a 17 anos, porque eu era essa menina, de 11 a 17 a gente tem um corpo esquisito, que não é nem de adulto e nem de criança. Então começa a nascer um peito, mas a barriga ainda é meio grande, aí o quadril ainda é pequeno. Tipo, você ainda tá formando e mudando Sim. o corpo. Então você tem um corpo meio em formação ali. Você não tem dinheiro para comprar normalmente das marcas muito caras, a menos que, enfim, sejam contextos diferentes. E o P das marcas de adulto não cabe em você, mas você também não quer uma lilica ripilica, porque você já é adolescente, entendeu? Você Adolescente, quer você dar quer beijo se na vestir. boca. Aham. Exato. Então, eu sabia porque eu sentia aquela dor. E aí eu ia atrás do trabalho da minha mãe, tinha uma portinha de uma costureira, e aí eu ia no Brás, ou no Bom Retiro, comprava uns retalhos de tecido, que eu também não entendia sobre tecido. Ia lá e falava, eu queria uma blusinha assim, 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 assim. Eu não desenhava, as pessoas acham que eu tive dom de estilista. Até hoje é um boneco de palito, mas funciona, entendeu? Aham. E aí eu ia lá, explicava e fazia. E aí essas amigas começaram, nossa, eu adorei essa blusinha, de onde é? Porque eu ia, sei lá, na festinha do prédio, no bar mitzvah, numa festinha de 15, fazia uns negocinhos A assim. verdadeira influenciadora. É essa. É a influenciadora que influencia a pessoa. Porque o povo perde um pouco a noção, né? Influenciador é uma pessoa que influencia qualquer pessoa. E todo mundo influencia um pouco. Mas tem algumas pessoas que são, né, expoentes nessa questão. Então, você foi lá e influenciou ali as pessoas ao seu redor. É que você trabalhava Mas sem poucas escala na pessoas. época. Rede social da escala. Você fazia no boca a boca. Poucas pessoas, a gente tá falando de 2010, 2009, 2010 aí. Porque 2011 para 2012 foi quando eu abri o site. Que foi 1 ano e meio depois da primeira peça que eu vendi. Então, eu falei, quando eu perguntaram, eu falei da minha marca, uma mentira. Eu tive que criar a marca, pra também não ser mentirosa. Eu mal tinha amigo na escola, né? Ainda ia ser mentirosa. Aí, eu fui e criei a marca, só que a marca eram 5 pecinhas, chamava umas amigas em casa, umas colegas, assim, e aí eu vendi tudo. Aí, da primeira vez que eu vendi tudo, eu falei, opa, tem um negócio aqui, eu fiz um dinheiro aqui, não sei pra quê, mas eu fiz. E aí, fiz a segunda, a terceira, eu fiz várias vezes Isso você tinha uns 15 anos. Isso eu tinha uns 12, porque com 14 que eu abri o e-commerce. E aí veio o primeiro milhão de faturamento. Antes do primeiro ano, por isso que foi com 14. Eu lancei o e-commerce 2 dias depois de fazer 14, porque eu queria ser mais velha, entendeu? Tá Eu não queria vendo? falar que eu tinha 13. Ela fez certo, porque aí ela teve todo o tempo, até 1 ano, pra poder fazer 1 milhão, e aí ter esse número pro resto da vida dela.
Arrasou. Tô brincando. Pensei nisso, mas Tô zoando tudo que eu você. pensei vai me dando crédito. Você pensou em alguma coisa a ver com aniversário por outro motivo ou foi isso? Foi Ela simplesmente queria porque eu queria ser ser mais mais velha, porque eu sou um ano pulada na escola, então eu entrei na faculdade com 16. Foi tudo muito cedo. Então eu já era aquela que eu era mais novinha, eu não tinha peito, tipo, não sabe, e aí eu queria ser mais velha. E aí só por isso, já tava pronto. E aí quando eu lancei o negócio, eu precisava de dinheiro para ter estoque, né? Vocês que têm negócios diferentes, vocês sabem que não dá para você ter com uma peça, né? Então, as primeiras fotos eu fazia em cima de uma mesa, com uma cartolina branca e o celular da minha mãe, que eu também não tinha. Então, foi tudo muito sofrido, assim. Eu tentei fazer curso de modelagem ou de outras coisas, mas o mínimo era 16 anos. Então, mesmo tendo CNPJ ali, tendo negócio, eu não podia fazer. Então, tudo foi muito sofrido nessa jornada de ter que aprender errando. E isso foi uma das grandes coisas que me levou à educação, né? A ajudar outras pessoas, porque eu falei, eu aprendi muito errando, mas eu não queria ter errado, eu queria ter visto outra pessoa que errou. Ia ser mais fácil, né, aprender com os outros. Eu ia ter economizado muito dinheiro, muito tempo, né, na jornada. Então, esse meu início, ele veio de perceber que existia uma dor, porque eu sentia ela, e um desejo, porque eu também sentia ele, e que eu conseguia preencher aquilo com o mínimo de dinheiro. Então, inclusive, não existia nem marketing, direito digital, da forma como a gente conhece e como é difundido hoje. Óbvio que existia, mas como é difundido hoje. Então, por exemplo, para vestir as meninas, eu não conseguia investir em tráfego, segmentar público. Não, eu era ia 2011 isso? Nem a internet era tão... Acho tinha nem que a Instagram. rede social ainda era a mais forte no Brasil, era o Orkut. Era o Orkut com o Tava Facebook. começando o Facebook. O Instagram foi em junho de 2012. Que aí eu criei assim que abriu. Eu criei junto com o Instagram. Abriu e eu criei. E aí foi indo tudo organicamente. A gente começou a investir em tráfego pago agora, esse ano. Então, eu identifico muito com vocês, porque eu acho que é muito mais sólido quando você consegue, né, Tem ter uma uma base base. orgânica. E aí eu fui aprendendo tudo assim, meio que sofrendo, coisando. Mas, por exemplo, eu tinha que mapear meninas de escolas, as populares, para as populares usarem a roupa, porque eu não tinha que pagar, porque elas não eram celebridade. E elas queriam falar que eram patrocinadas por uma marca, e era feito cascata, né? No mapa de micropoder, todas as outras queriam usar igual. E aí, em menos de um ano, Genial. tinha, assim, o Brasil passou a conhecer a menina da calça, que era eu, e aí foi um negócio exponencial do negócio. Mas tudo foi meio timing, assim, sabe? Não sei, fui fazendo, mas sem muito conhecimento, sem muito sonho. Só foram as coisas acontecendo. Tanto que quando olho pra trás, eu falo, meu Deus... Que legal! Que loucura! Olha só o que eu construí. E não é que deu certo, E não que é que deu loucura! certo.